Agora que vocês já estão craque aí, entendendo tudo de array, legal? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar isso um pouquinho em prática, né? Vamos ver ele imprimir na tela um valor, vamos criar um exemplo, alguns exemplos bem tranquilos, simples, somente para você já ir pegando o jeito, ok? Então vamos fazer esse teste agora aqui do y na prática. Então eu salvei, o meu capítulo é o 6, onde está esse meu index, ok? Então eu vou ter que acessar no meu navegador o /6, né? O /index.php ou só o /6, porque o index.php ele já reconhece automaticamente. Então vamos lá, aqui está /5, né? Então eu vou colocar /6. Ele imprimiu oi. Legal? Por quê? Porque a posição 00, né? Aqui pra gente é oi. Legal? Então isso é uma forma de a gente trabalhar com array, ok? Isso aqui eu acredito que deve estar bem claro para você. Deixa eu comentar essa parte. Agora eu vou explicar uma outra forma de eu colocar, por exemplo, valores, né, num array. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar assim, ó. Criar uma variável chamada assim, animais. É igual a array. Legal? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Gato, cachorro, poxa, me fala um gato aí de exemplo. Gato, cachorro, coelho. Legal? Então aqui eu tenho um array de animais. Legal? Então essa é uma outra forma de a gente conseguir trabalhar com array. Certo? Então eu vou mandar imprimir aqui, ó. Vou dar um e com animais. Vamos ver o que acontece? Somente para a gente explorar um pouco mais as possibilidades. Então vamos lá. E com animais. Vamos ver. Array. Ou seja, se você manda imprimir a variável, o valor da variável, ele vai falar que é do tipo array. Ponto. E se eu colocar assim, por exemplo, o que será que acontece? E com animais 0. Vamos ver o que parece? Gato. Se eu colocar 1, vai aparecer o cachorro. E se eu colocar 2, vai aparecer o coelho. Legal? Agora você deve estar se perguntando, né? Por que 0, 1, 2? Né? O coelho não está na posição 3? Não. O coelho está na posição 2. Por quê? Porque nós começamos a contar sempre do 0. Perfeito? Então isso é um ponto fundamental para você entender. A gente sempre, praticamente em tudo na programação, a gente começa a contar 0, 1, 2, 3, etc. Né? Não começa, as coisas não começam no 1. Legal? Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos fazer um teste, né? Eu vou colocar aqui animais, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou criar um array de nomes. Então eu vou colocar assim, ó, array, mas dessa vez eu vou fazer o seguinte, olha isso, eu vou colocar assim, ó, 0, opa, desculpa, 0, será que isso funciona? E vou colocar o seguinte, Pedro, por exemplo. Será que isso aqui funciona? Eco, nomes, 0. Hein? Vamos lá, vamos ver. Pedro. Opa, então eu posso fazer assim também, para não me confundir, né? Eu posso colocar 1 é igual a Wesley. 2 é igual a Mariana. Eu posso colocar aqui 3 é igual a Rafi, por exemplo. Então essa é uma outra forma também de eu criar, né, esses arrays. Porém, o que acontece? Aqui eu estou setando, né? Ou seja, eu estou afirmando qual é o índice. Como assim? O índice é sempre esse valor aqui. Ou seja, esse 2 aqui, por exemplo, é um índice. Legal? Mas aqui eu estou afirmando, o índice 0 é Pedro. O índice 1 é Wesley. O índice 2 é Mariana. Aqui, quando eu não coloco o índice, ele já começa a contar automaticamente para mim de acordo com a ordem, legal? Agora eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso colocar, ó, índice 5 é igual a João, legal? E o índice 4 é igual a Mara, por exemplo. Então quando eu mandar aqui imprimir o índice 4, vamos ver? Mara.
Mas você concorda comigo que não está na ordem? Não está na ordem. Mas, qual que é a diferença nesse caso? Eu estou falando qual é o índice. Perfeito? Diferente daqui, né? Aqui, ó. Os índices são implícitos, automáticos. Legal? Aqui nesse caso, aqui são índices explícitos. Legal? Por que explícitos? Porque nós estamos aí na realidade falando, né? Afirmando qual índice é de qual valor. Então esse também é um formato aí para a gente trabalhar com array, ok? Então a gente aprendeu a definir um array dessa forma. Nós também aprendemos a definir um array dessa forma e arrays dessa forma aqui. Legal? Então você vai poder perceber que, né, é bem tranquilo trabalhar dessa forma. Porém, sempre quando você quer complicar alguma coisa, entre aspas, sempre quando você tem algo um pouco mais, vamos dizer assim, complexo, você pode até gerar alguma outra, vamos dizer, entre aspas, confusãozinha, ou até mesmo facilitar a sua vida. A gente sempre tem que pensar nesse sentido. O que isso vai facilitar a minha vida no dia a dia? Então eu poderia colocar o seguinte, ó, um array, por exemplo, de nome 2. Nomes 2, por exemplo, ok? Tô dando um exemplo aí, não é comum a gente ficar colocando 2, 3, 4 somente porque a gente não tem criatividade. Aqui foi, nesse caso. Então eu vou fazer o seguinte, olha isso, ó. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso falar que aqui, né, na posição 0, veja bem, eu tenho um outro array que tem uma posição 0 e que tem o valor de Pedrão, ok? Não sei se você entendeu o que eu fiz aqui. Vamos fazer um teste, ó. E com o nome 2. Vamos ver se isso aqui virou um array, primeiramente. Opa! É nomes 2, né? Opa, já estava tomando um susto. Era para ter aparecido escrito array. Perfeito, é um array. E se eu mandar imprimir o índice 0 dele aqui para mim? O que vai aparecer? Array ainda. Por quê? Porque eu criei aqui, né, um outro array dentro desse array. Que é exatamente aqui, esse exemplo aqui. Vamos fazer um teste? Vamos. Pedrão, legal? Para que você possa ter mais visibilidade, quando a gente for trabalhar dessa forma, a gente pode fazer assim, ó, para facilitar a vida, ó. Isso aqui ajuda muito. Legal? Esse é um ponto assim fundamental. Certo? E olha que interessante. Eu estou falando que a posição 0 do meu array nomes 2 é um array que tem uma posição 0 chamado Pedrão. Legal? Porém, eu posso falar que na posição 1 desse meu array nomes 2, ele tem um valor chamado somente posição. Ou seja, ele não tem, na realidade, aqui nesse caso, né, eu vou até ir aqui para baixo, ele não tem, nesse caso, um subitem, um outro array. Então, basta eu fazer como? Eu fazer o seguinte, ó. Ele vai ter que imprimir posição. Legal? Então esse aí é um fator aí fundamental para que você consiga trabalhar legal com os arrays. E assim é uma forma de você alinhar o código para você sempre ter uma melhor visibilidade. Ok? Por exemplo, se eu quisesse colocar outros índices aqui no amigos do Pedrão, eu poderia colocar o seguinte, ó. Né? Poderia colocar aqui, ó. Weslão. Né? Estou dando um exemplo. Ou seja, eu tenho a primeira posição que é 0, né? Dentro da posição 0 eu tenho a posição 0 e depois eu tenho a posição 1. Legal? E aqui eu só tenho a posição 1 com esse valor. Perfeito? Ou seja, essa posição 1 não é um array. É um valor comum que vai ter uma string aí dentro. Ok?
Então, essa é uma forma, inclusive, de você alinhar o código, ter uma melhor visibilidade para você conseguir trabalhar aí com os arrays e mexer bastante nisso. Então, essas são algumas formas, né, algumas possibilidades de se trabalhar, ok? Perceba que nesse caso aqui, nesses exemplos, nesse capítulo, eu estou deixando isso aqui tudo como index, porque o conteúdo é cumulativo, ok? Bom, pessoal, praticamente era isso. O nosso próximo passo é a gente entender o que é um array associativo, ok? Vamos lá? Um grande abraço e até a próxima.